Gente, então agora o que eu havia explicado aí para vocês da atividade número 2, letra A, está aqui, ó. É para vocês então colocar as frações em ordem numérica. Então, lá na primeira coluna, né, toda fração negativa vai ser sempre a menor. Então, menos 5 terços, menor que 4 terços, menor que 6 terços, menor que 7 terços. Na segunda coluna, a menor é menos 5 quintos, que é menor que 4 quintos, 4 quintos menor que 6 quintos, 6 quintos menor que 7 quintos. Na terceira coluna, menos 5 nonos é a menor, por ela ser negativa. Depois temos 4 nonos, 6 nonos e 7 nonos. Na quarta coluna, a menor, menos 5 onzeavos, por ser negativa. Depois, temos 4 onzeavos, que é menor que 6 onzeavos, 6 onzeavos menor que 7 onzeavos. Então, vocês podem observar que todas são frações de mesmo denominadores, são as frações chamadas homogêneas, né? E aí, aqui tem o menor numerador fica sendo a menor, com exceção das negativas, né? Todo número negativo, repetindo, é menor que qualquer número positivo. Por isso que ela fica sendo a menor. Se ela fosse positiva, ela não estaria aqui. Aí a menor seria 4 terços. Depois é que viria os 5 terços. Mas como ela é negativa, ela fica sendo a menor, tá bom? E agora, então, vamos dar aí continuidade às seguintes respostas dos exercícios. Agora, na letra B, pergunta-se, pelo resultado da divisão, quais são os números naturais? Então, lá naquela tabela, a única fração que é considerada número natural é a fração 6 terços, porque ela resulta exatamente em 2, que é um número natural, somente ela. Depois, na letra C, pelo resultado da divisão, quais são os números inteiros? Vamos ter 6 terços novamente, que resulta em 2, que é um número inteiro, e vamos ter a fração menos 5 quintos, que resulta em menos 1. Por que ela não entrou aqui? Essa fração não entrou na resposta B, porque menos 1 não é um número natural, ele é um número inteiro. Número natural são somente os números positivos. Então, na letra C, somente essas duas frações. Depois, na letra D, pergunta-se, pelo resultado da divisão, quais são os números racionais? Todos aí dessa tabela, todos são racionais. Porque todos os resultados aí nós podemos escrever na forma de uma fração. Depois, na letra E. Na letra E, pergunta, pelo resultado da divisão, quais são os números irracionais? Não há números irracionais. Não há números irracionais. Então,
Por quê? Porque já aprenderam que o número irracional, ele tem infinitas casas decimais que não são periódicos. Então, não existe nenhuma resposta aí que seja um número irracional. Continuando aí a correção. Vamos para a letra F. Quais são as frações que formam dízimas periódicas? Então, nós temos aí menos 5 terços, 4 terços, 7 terços, menos 5 onzeavos, 4 onzeavos, 6 onzeavos, 7 onzeavos, menos 5 nonos, 4 nonos, 6 nonos e 7 nonos. Todas essas frações aqui, então, são frações que formam dízimas periódicas. Portanto, elas são chamadas de frações geratrizes, tá? Depois, na letra G, quais são as frações que não formam dízimas periódicas? Foi aquela que eu pedi para vocês fazerem a correção. Então, frações que não formam dízimas periódicas, né, são frações que resultam ou em número inteiro ou em um decimal exato. A fração 6 terços, que resultou aqui no número, né, natural. A fração 6 quintos, a fração menos 5 quintos, a fração 7 quintos e a fração 4 quintos. Então, essas 5 frações aí não resultam em dízimas periódicas, tá? Todos eles ou são número, ou resulta em número inteiro, ou resulta num decimal exato. E partindo agora para a atividade 3. Atividade 3, tá? Tá pedindo para vocês escreverem as dízimas periódicas usando barra, não é para usar a reticências. Então, nós temos aí como resposta 1,6 com a barrinha em cima do 6. Temos aí 2,3 com a barrinha em cima do 3. 1,3 com a barrinha em cima do 3. Temos 0,6 com a barrinha em cima do 6. 0,5 com a barrinha em cima do 5. 0,7 com a barrinha em cima do 7. 0,4 com a barrinha em cima do 4, 0,54 com a barrinha em cima do 54, menos 0,45 com a barrinha em cima do 45, 0,63 com a barrinha em cima do 63 e 0,36 com a barrinha em cima do 36. Ou seja,
é uma nova maneira de nós representarmos aí o número periódico, né? Seja ele simples ou composto. No caso aqui, todos eles são dízima periódica simples, né? Que nós representamos desta forma. Então, aqui repetindo, menos 1,6, depois temos 2,3, com a barra em cima do 3, 1,3 com a barra em cima do 3, depois 0,6 com a barra em cima do 6, aí nós já passamos para aqui corresponde à primeira coluna. Na segunda, na coluna não temos dízima. Então, na terceira coluna, começa com essa resposta. Depois, nós temos aí menos 0,5 com a barrinha em cima do 5, 0,7 com a barrinha em cima do 7, 0,4 com a barrinha em cima do 4. E na última coluna, 0,54 com a barra em cima do 54, menos 0,45 com a barrinha em cima do 45, 0,63 com a barrinha em cima do 63, 0,36 com a barrinha em cima do 36. Então, para a gente representar uma dízima, nós podemos usar esta barra, né? No superior aqui no período, né? Ou usamos as reticências. São as duas maneiras mais comuns, tá? E agora, então, vamos para a última atividade, que é a atividade número 4. A atividade número 4, ele pede para citar uma situação do dia a dia utilizando resultados encontrados na tabela da atividade 1. Então, por exemplo, eu disse para vocês que a fração, por exemplo, 7/5 seria uma fração mais fácil de vocês formularem aí uma situação do dia a dia. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Paulo e Pedro comeram 7/5 de um bolo. Qual a quantidade de bolo que comeram? Muito bem, eu formulei aqui um probleminha trabalhando com esta fração. Então, você aqui pode dar uma resposta usando um número misto ou usando um número decimal, porque esta fração, ela é uma fração imprópria. Significa que nós vamos precisar, né? Essa fração, ó, nós vamos precisar de 2 bolos do mesmo tamanho, todos dois dividido em 5 pedaços. Por que 5? Por causa do denominador. Então, ó,
Se eles comeram 7/5, significa que eles comeram um bolo inteiro, ou seja, eles comeram os 5 pedaços do primeiro bolo e depois, no segundo bolo, eles comeram mais 2 pedaços, ó. Então, significa que eles comeram, é a mesma coisa, ó. Eles comeram um inteiro e 2/5 do bolo. Ou eu posso dizer, em número decimal, 7 divididos por 5 dá 1, sobram 2 de resto, põe uma vírgula, acrescento um 0, dá 4. Ou eu posso dizer que eles comeram 1,4 do bolo. Eu dei uma resposta aqui, através de um número misto, um bolo e mais 2 partes do segundo bolo. Ou um bolo inteiro e mais 4/10 do segundo bolo. Então, eu posso responder destas 2 formas. E aqui estou demonstrando o desenho. Então, é uma fração que você utilizou aqui, né? Uma das frações que aparece na tabela, que é uma fração imprópria. Vou dar outro exemplo aí. Além da fração 7/5, nós estamos pegando fração que resulta numa divisão exata, tá? Ou frações aparentes. Então, por exemplo, a fração 6/3 e a fração menos 5/5, que são mais 2 frações, né? Fáceis de entendimento, porque são frações impróprias aparentes. Quando o numerador, né, é múltiplo do denominador, nós temos divisão exata. 6 divididos por 3 dá 2. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Então, como que eu posso usar essas 2 frações aqui numa reta numérica, por exemplo, né? Que é uma situação do dia a dia, ó. Numa reta numérica, as frações 6/3 e menos 5/5 representam respectivamente quais abscissas da reta. Aqui, 2 situações do dia a dia. Ou seja, essa fração 6/3, ela é a mesma coisa que 2 inteiros. A abscissa dela, exatamente, né, o número 2. Numa reta numérica, tanto faz os 6/3 ou 2 inteiros, né, que são números iguais, são chamados de abscissa. Depois, e menos 5/5 é igual a menos 1. Também são chamados de abscissa numa reta numérica. Menos 5 divididos por 5 dá menos 1. Então, eu estou deixando aí 2 exemplos, né, da atividade número 4
para vocês entenderem direitinho como foi pedido, ok? Bom, essa correção, então, do PET 3, ela está encerrada e eu vou passar agora uma atividade para vocês fazerem em casa para a próxima aula.